aquele frio na barriga, aquele susto, o chão vindo rápido demais. Quem nunca sentiu ou teve medo de sentir? Para muitos de nós, depois de uma certa idade, o simples ato de caminhar, que antes era tão natural e descomplicado, pode se tornar uma fonte de ansiedade. Aquela calçada irregular, um tapete solto em casa, ou até mesmo um degrau inesperado, de repente se transformam em armadilhas. A triste realidade é que uma queda pode mudar tudo em um instante, tirar a nossa independência, trazer dor, medo de sair de casa e, em muitos casos, uma longa e difícil recuperação. É um pensamento que assusta, não é? A ideia de perder a nossa autonomia, de depender dos outros para coisas que antes fazíamos com os pés nas costas. Mas e se eu dissesse que existe uma maneira, um segredo, que muitos idosos que se mantêm ativos e seguros já descobriram, muitas vezes sem perceber? Não é mágica, nem é preciso ser um atleta. É sobre como você caminha, sobre os pequenos ajustes que fazem uma diferença gigantesca entre se manter firme e o risco de um acidente. Você já reparou como algumas pessoas da nossa idade parecem flutuar pela vida com uma confiança que admiramos? Elas não estão apenas com sorte, elas têm um jeito de andar que as protege. E a boa notícia é que esse jeito de andar pode ser aprendido por qualquer um de nós. Neste vídeo, vamos desvendar 8 dicas salvadoras de caminhada que podem literalmente transformar a sua forma de se mover e, mais importante, evitar completamente quedas que podem ter consequências sérias. São dicas práticas, simples, que você pode começar a aplicar hoje mesmo, no seu dia a dia. Pense nisso. 8 pequenas mudanças para uma vida com muito mais segurança, liberdade e confiança. E eu te garanto, assistindo até o final, você vai descobrir algo que pode surpreender e mudar completamente a sua perspectiva sobre a caminhada. Vamos começar essa jornada juntos, passo a passo, rumo a uma caminhada mais segura e tranquila. A primeira coisa que precisamos entender, e que talvez seja a mais contraintuitiva de todas, é para onde você está olhando enquanto caminha. A maioria de nós, quando pensa em segurança, tende a olhar para os pés, como se estivéssemos procurando por buracos bem à nossa frente. É um instinto natural. Queremos ver o obstáculo no exato momento em que ele aparece. No entanto, essa é uma das maiores armadilhas para a sua segurança, e é o primeiro erro que precisamos corrigir. Pense comigo. Quando você olha diretamente para os seus pés, você automaticamente muda a sua postura. Sua cabeça se inclina para baixo, seus ombros tendem a arredondar e seu centro de gravidade se desloca para frente. Essa postura não apenas coloca uma pressão desnecessária no seu pescoço e costas, mas também desequilibra todo o seu corpo. É como se você estivesse sempre um pouco inclinado, perdendo parte da sua estabilidade natural. E tem mais, quando seus olhos estão fixos no chão a um palmo de distância, você está perdendo a visão geral do seu entorno. Você só vê o que está exatamente à sua frente, o que te dá muito pouco tempo para reagir a algo que está um pouco mais adiante. É como dirigir olhando apenas para o capô do carro sem ver a estrada à frente. É perigoso, não é? O segredo aqui, e a nossa primeira dica de ouro, é: olhe para a frente, não para baixo. Eu não estou dizendo para você olhar para o céu, claro que não. A ideia é manter o seu olhar em um ponto que esteja a uns 3 ou 4 metros à sua frente. Pense em como você naturalmente caminharia se estivesse em um lugar plano e seguro, sem se preocupar. Seus olhos estariam à frente, esquadrinhando o caminho. Quando você faz isso, sua cabeça se alinha naturalmente com sua coluna, seus ombros relaxam e se abrem, e seu centro de gravidade volta para onde deveria estar, no meio do seu corpo. Isso te dá uma base mais sólida e um equilíbrio muito melhor. Além disso,
Ao olhar para a frente, você tem uma visão muito mais ampla do ambiente. Você consegue antecipar obstáculos, ver aquela pedra solta, o buraco na calçada, a mudança de nível, ou até mesmo alguém vindo em sua direção, com muito mais antecedência. Isso te dá tempo precioso para planejar sua próxima passada, desviar, ou até mesmo parar completamente se for necessário, sem precisar fazer movimentos bruscos que podem te desequilibrar. É uma mudança simples, mas que tem um impacto gigante na sua segurança e na sua confiança ao caminhar. Pratique isso. Da próxima vez que sair para uma caminhada ou mesmo dentro de casa, eleve o seu olhar. Sinta a diferença na sua postura, na sua percepção do espaço e, principalmente, na sua sensação de estabilidade. Você vai ver que, com o tempo, isso se tornará tão natural quanto respirar. E falando em naturalidade, vamos para a nossa segunda dica, que diz respeito à forma como você coloca o pé no chão. Muitos de nós, com o passar dos anos, e talvez por medo, acabamos desenvolvendo um jeito de andar um pouco arrastado, como se estivéssemos apenas empurrando os pés pelo chão, ou colocando a sola inteira do pé de uma vez. Mas a verdade é que o nosso corpo foi projetado para um movimento muito mais eficiente e seguro, que é o caminhar do calcanhar à ponta do pé. Imagine o seu pé como um balanço suave. Quando você caminha corretamente, o primeiro ponto de contato com o solo deve ser o calcanhar. É ele que ancora o seu passo, absorvendo o impacto e transferindo o peso de forma gradual. Depois do calcanhar, o peso se move para a parte externa do seu pé, atravessa a sola e, por fim, se concentra na ponta dos pés, que são responsáveis por dar o impulso final para o próximo passo. É um movimento fluido, um rolar do pé que proporciona uma base de suporte constante e distribui o peso de forma equilibrada. Quando você anda arrastando os pés ou colocando a sola inteira de uma vez, você perde essa distribuição de peso e esse controle. Você não tem o mesmo amortecimento que o calcanhar oferece, e a ponta do pé não tem a mesma capacidade de impulsionar e estabilizar. O resultado é um caminhar mais instável, que não só aumenta o risco de tropeçar em pequenas irregularidades, mas também coloca uma pressão maior nas suas articulações, especialmente nos joelhos e quadris. Pense nos seus pés como molas. Ao tocar o chão com o calcanhar e rolar até a ponta, você está ativando essa mola natural, tornando cada passo mais suave, mais seguro e menos desgastante para o seu corpo. Se você perceber que está arrastando os pés, tente conscientemente iniciar o movimento pelo calcanhar. Não precisa ser um movimento exagerado, apenas um toque gentil. Com a prática, você vai sentir a diferença na leveza dos seus passos e na sua sensação de equilíbrio. É como se você estivesse desenhando cada passo no chão, em vez de apenas carimbar com o pé inteiro. Essa técnica não só melhora a sua estabilidade, mas também pode ajudar a aliviar dores nas costas e nas articulações, porque o impacto é melhor distribuído por todo o pé e perna. E por último, mas não menos importante para esta primeira parte, vamos falar sobre os seus braços. Muitos de nós subestimam o papel dos braços na caminhada, pensando que eles são apenas acessórios. Mas eles são muito mais do que isso. A nossa terceira dica é: use os braços para o equilíbrio. Você já reparou como crianças correm e balançam os braços com entusiasmo? Ou como um atleta usa os braços para manter a estabilidade em alta velocidade? Há uma razão para isso. Nossos braços funcionam como um contrapeso natural para o movimento das nossas pernas. Quando sua perna direita avança, seu braço esquerdo se move para frente e vice-versa. Esse movimento cruzado é chamado de balanço contralateral e é fundamental para a sua estabilidade. Quando você caminha com os braços rígidos, colados ao corpo ou presos em bolsos, você está eliminando uma ferramenta vital de equilíbrio.
Se o seu corpo de repente se inclina para um lado, um braço livre pode se mover rapidamente para o lado oposto, ajudando a redistribuir o peso e evitar uma queda. Pense nos seus braços como o mastro de um equilibrista. Eles não estão lá apenas por decoração. Eles são essenciais para manter você reto e seguro. Então, ao caminhar, relaxe os ombros e deixe seus braços balançarem naturalmente ao lado do corpo, em um ritmo que acompanhe os seus passos. Não precisa ser um balanço exagerado, apenas um movimento solto e confortável. Se estiver carregando algo, tente distribuir o peso igualmente entre os dois lados do corpo, se possível. Se usar uma bengala ou andador, aprenda a incorporá-los nesse ritmo natural, como uma extensão do seu corpo. Os seus braços são seus aliados silenciosos na prevenção de quedas, e ativá-los conscientemente fará uma enorme diferença na sua segurança e confiança ao caminhar. Agora que exploramos a importância de olhar para a frente, de caminhar do calcanhar à ponta do pé e de usar os braços para o equilíbrio, vamos aprofundar ainda mais nas táticas que vão te manter firme no chão, não importa o terreno. Continuando nossa conversa sobre como caminhar de forma mais segura, chegamos a uma dica que pode parecer um pouco estranha à primeira vista, mas que faz todo o sentido em certas situações, e é a nossa quarta orientação. Dê passos menores e mais largos quando necessário. A gente cresce ouvindo que dar passos mais longos pode ser um sinal de confiança e agilidade, mas para a prevenção de quedas, especialmente depois dos 60, nem sempre isso é o ideal. Pense na sua base de suporte. Quando você está parado, a sua base é a área entre os seus pés. Quanto maior essa área, mais estável você é. O mesmo princípio se aplica quando você está em movimento. Passos muito longos e estreitos podem diminuir a sua base de suporte momentânea e te deixar mais vulnerável a perder o equilíbrio, especialmente se você encontrar um obstáculo inesperado ou um terreno irregular. É como andar na corda bamba, onde cada passo é cuidadosamente medido e muitas vezes mais curto para manter o equilíbrio. Por isso, em ambientes que você sabe que são mais desafiadores, pode ser uma calçada esburacada, um piso molhado ou escorregadio, uma área com muitos obstáculos ou até mesmo um chão que você não conhece muito bem em um lugar novo, experimente dar passos um pouco menores do que o habitual e ligeiramente mais largos. Não estou falando para você andar como um caranguejo, com os pés afastados demais, mas apenas o suficiente para que a distância lateral entre seus pés seja um pouco maior do que o normal. Essa pequena mudança aumenta a sua base de suporte a cada passo, dando-lhe mais estabilidade e mais tempo para reagir se precisar. É como ter 4 pontos de apoio em vez de apenas 2. Se você tropeçar um pouquinho, um pé está um pouco mais para o lado, pronto para apoiar e evitar que você caia. Essa técnica é particularmente útil em casa, quando você está andando em corredores estreitos ou perto de móveis, onde os riscos são mais previsíveis. A ideia é ser proativo na sua segurança, adaptando o seu caminhar ao ambiente. Não precisa ser assim o tempo todo, mas reconhecer as situações em que essa estratégia pode te salvar de um susto é fundamental. Pratique em casa, em um ambiente controlado, e você vai sentir a diferença na sua confiança e na sua capacidade de se manter em pé. E isso nos leva diretamente à nossa quinta dica, que é sobre a sua atenção ao redor. Esteja atento ao seu redor, escaneie o ambiente. Lembra que falamos sobre olhar para a frente e não para os pés? Isso é só o começo. Estar atento significa muito mais do que apenas direcionar o olhar. Significa realmente processar o que está ao seu redor, como um radar pessoal. Com a idade, nosso tempo de reação pode diminuir um pouco, e a nossa capacidade de detectar perigos periféricos, aqueles que não estão diretamente no nosso campo de visão central, também pode ser afetada.
Por isso, é crucial desenvolver o hábito de escanear o ambiente constantemente. Não é para ficar paranoico, mas para ser proativo. Pense em uma olhada rápida para a direita, para a esquerda, para o chão logo à frente e para um pouco mais longe, como um motorista que verifica os retrovisores. Isso significa prestar atenção não só aos obstáculos óbvios, como degraus e buracos, mas também a coisas menos evidentes. Um fio solto, uma poça d'água, um piso que muda de material e pode ser mais escorregadio, um animal de estimação que pode passar correndo. Significa também estar atento às pessoas ao seu redor, especialmente em locais movimentados, para evitar colisões ou ser empurrado acidentalmente. Além disso, evite distrações que tiram a sua atenção do ambiente, como o celular. Mandar mensagem ou atender o telefone enquanto caminha é uma das causas mais comuns de quedas hoje em dia, para todas as idades, mas especialmente para nós, que temos mais a perder. Desenvolva o hábito de fazer uma varredura visual do seu entorno. Se você vai atravessar uma porta, olhe o batente. Se vai subir uma escada, olhe o degrau de cima. Se vai entrar no carro, olhe o chão ao redor. Pequenos momentos de atenção extra podem fazer toda a diferença. Treine sua mente para estar presente e observadora. Quanto mais você pratica, mais automático se torna, e menos energia mental você gasta nisso. É uma habilidade que, uma vez dominada, se torna uma segunda natureza, um escudo invisível que te protege. Agora, saindo um pouco do nosso próprio corpo e dos nossos movimentos, vamos focar em algo externo, mas de importância gigantesca: o que você calça. A nossa sexta dica, e talvez uma das mais negligenciadas, é: use calçados adequados. Não se engane, o tipo de sapato que você usa pode ser a diferença entre um dia normal e uma visita de emergência ao hospital. Muitos de nós temos o hábito de usar chinelos, sandálias com solados lisos ou sapatos de salto baixo, mas que ainda assim podem ser traiçoeiros, especialmente dentro de casa. Ou então, temos aquele par de sapatos velhos e confortáveis, mas que já não oferecem nenhum suporte ou aderência. Meus amigos, um calçado inadequado pode sabotar todos os outros esforços que fazemos para caminhar com segurança. O calçado ideal para prevenir quedas deve ter algumas características muito importantes. Primeiro, o solado. Ele precisa ter boa aderência, ou seja, ser antiderrapante. Cheque os solados dos seus sapatos. Se eles estiverem lisos e desgastados, está na hora de trocá-los. Um solado de borracha com um bom relevo é o ideal. Segundo, o calçado deve ter um bom suporte e abraçar o pé. Sapatos que ficam soltos, como chinelos abertos atrás ou tamancos, podem escorregar facilmente do pé ou fazer você tropeçar. Prefira sapatos fechados na parte de trás, com cadarços, velcro ou elástico, que mantenham o pé firme no lugar. Terceiro, o salto. Evite saltos altos de qualquer tipo. Mesmo um salto baixo pode alterar a sua postura e o seu centro de gravidade, aumentando o risco de desequilíbrio. O ideal é um sapato com solado reto ou um salto muito baixo e largo que proporcione uma base estável. Quarto, o tamanho e o conforto. Seus sapatos devem caber perfeitamente, sem apertar nem ficar folgados demais. Se um sapato aperta, pode causar dor e alterar a forma como você pisa. Se fica folgado, pode fazer você escorregar dentro dele ou até mesmo sair do pé. Por fim, preste atenção ao estado dos seus calçados. Sapatos velhos, com solados gastos ou partes descolando, são perigosos. Inspecione seus sapatos regularmente e não hesite em descartar aqueles que já não oferecem a segurança necessária.
Invista em bons calçados. Eles são um investimento na sua saúde e na sua independência. Pense neles como a fundação da sua casa. Se a fundação é fraca, todo o resto está em risco. Usar o calçado certo é uma das maneiras mais simples e eficazes de se proteger de quedas, tanto dentro quanto fora de casa. Com essas dicas sobre passos menores e mais largos, atenção ao redor e calçados adequados, estamos construindo uma base muito sólida para a sua segurança ao caminhar. Mas ainda temos mais alguns pontos cruciais que vão te surpreender. Então, continue comigo. Agora que já cobrimos 6 dicas essenciais para uma caminhada mais segura e confiante, vamos para a nossa 7ª orientação, que se conecta profundamente com a nossa capacidade de manter o equilíbrio. Muitas vezes, pensamos na caminhada como um movimento apenas das pernas e pés, mas a verdade é que ela envolve o corpo inteiro, e a nossa capacidade de nos mantermos firmes depende muito da força dos nossos músculos centrais e da nossa habilidade de nos estabilizarmos. Por isso, a 7ª dica é: incorpore exercícios de equilíbrio na sua rotina. Não estamos falando de ginástica complexa ou de virar atleta, de jeito nenhum. São exercícios simples que você pode fazer em casa com segurança e que fortalecem os músculos responsáveis por manter você em pé. Pense neles como treinamento de seguro para o seu corpo. Se você não exercita seus músculos de equilíbrio, eles podem enfraquecer com o tempo, tornando cada passo um pouco mais arriscado. Um exercício muito eficaz e simples é o de ficar em um pé só. Comece segurando-se em uma cadeira firme ou na pia da cozinha. Levante um pé do chão, dobrando o joelho, e tente se equilibrar no outro pé por 10 a 15 segundos. Depois, troque de perna. Faça isso algumas vezes ao dia. À medida que você se sentir mais seguro, tente soltar as mãos da cadeira por alguns segundos, ou até mesmo aumentar o tempo que você fica em um pé só. Esse exercício fortalece os tornozelos, as pernas e os músculos do core, que são cruciais para a estabilidade. Outro exercício excelente é a caminhada calcanhar-ponta do pé, como se estivesse andando em uma linha reta, como um equilibrista. Comece colocando o calcanhar de um pé logo à frente da ponta do pé oposto, de forma que o calcanhar toque a ponta. Caminhe 10 passos assim, depois vire e volte. Você pode fazer isso ao longo de um corredor ou seguindo a linha do rejunte do piso. Esse exercício aprimora a sua coordenação e a sua propriocepção, que é a consciência da posição do seu corpo no espaço. Você também pode praticar alcançar objetos de diferentes alturas, como pegar algo na prateleira de baixo ou de cima, ou até mesmo no chão, sem perder o equilíbrio. Faça isso perto de uma parede ou de uma superfície onde possa se apoiar, caso precise. O importante é desafiar um pouco o seu corpo, de forma segura e gradual. Esses exercícios, feitos regularmente, nem que seja por alguns minutos a cada dia, vão construir uma base sólida de força e equilíbrio, que se traduzirá em passos mais firmes e confiantes. Eles são a sua armadura invisível contra as quedas. E para finalizar a nossa lista de dicas salvadoras, chegamos à nossa 8ª e última, mas não menos importante, recomendação. Conheça seus limites e faça pausas. A fadiga é uma das maiores inimigas da segurança ao caminhar. Quando estamos cansados, nossa atenção diminui, nossos músculos ficam mais fracos e nosso tempo de reação desacelera. É nesse momento que os acidentes mais acontecem. Pense bem. Você está empolgado com a caminhada, o dia está bonito, você quer ir um pouco mais longe. Mas, de repente, sente as pernas pesadas, a respiração mais ofegante e talvez uma leve tontura. É o seu corpo te dando um sinal claro de que é hora de diminuir o ritmo. Insistir em continuar, ignorando esses sinais,
é um convite para o perigo. Você pode tropeçar onde normalmente não tropeçaria, ou perder o equilíbrio por um simples descuido. Por isso, é fundamental ouvir o seu corpo. Antes de sair, planeje sua rota e o tempo de caminhada. Se for um percurso mais longo, planeje paradas estratégicas para descansar. Pode ser um banco na praça, uma cafeteria para beber uma água, ou até mesmo um trecho mais tranquilo, onde você possa diminuir o ritmo. Leve uma garrafa de água com você para se manter hidratado, especialmente em dias quentes, pois a desidratação também contribui para o cansaço e a tontura. Se você está com dor, não tente empurrar e continuar. Uma dor persistente é um sinal de que algo não está certo e pode estar te forçando a compensar, o que aumenta o risco de queda. Respeite seus limites físicos e não se sinta mal por fazer uma pausa ou por voltar para casa se estiver muito cansado. Sua segurança e seu bem-estar são sempre a prioridade. Caminhar deve ser um prazer, uma forma de se exercitar e de desfrutar da vida, não uma maratona de resistência. Ao conhecer seus limites e fazer pausas, você não está apenas evitando quedas, mas também cuidando do seu corpo e garantindo que cada caminhada seja uma experiência positiva e revigorante. Então, amigos, olhamos para a frente. Caminhamos do calcanhar à ponta do pé, usamos nossos braços como balancins naturais, adaptamos nossos passos para serem menores e mais largos em terrenos traiçoeiros. Mantemos um radar pessoal ligado para escanear o ambiente, calçamos os sapatos certos para cada ocasião, fortalecemos nosso equilíbrio com exercícios simples e, o mais importante, aprendemos a ouvir e respeitar os sinais do nosso corpo, fazendo pausas quando necessário. Estas 8 dicas não são apenas regras, são um convite para você retomar o controle da sua caminhada, para redescobrir o prazer de se mover com segurança e confiança. Pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem de fato fazer uma diferença gigantesca na nossa qualidade de vida. Você não precisa esperar por uma queda para começar a agir. Cada passo que você dá com consciência, cada ajuste que você faz, é um investimento na sua independência e na sua liberdade. A sua idade não define a sua capacidade de se mover com segurança. O que define é a sua atenção, a sua prática e o seu cuidado consigo mesmo. Lembre-se, o medo de cair é real, mas ele não precisa te paralisar. Com essas ferramentas em mãos, você tem o poder de transformar esse medo em confiança, em cada passo que você der. Quero muito saber o que vocês acharam dessas dicas. Já praticam alguma delas? Tem alguma outra que vocês usam e que funciona bem? Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem suas experiências, suas dúvidas, suas histórias. A troca de informações entre nós é muito valiosa. E se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo que pode fazer a diferença na vida de todos nós. Juntos, somos mais fortes e mais seguros. Lembre-se sempre, cada dia é uma nova oportunidade para se mover com mais segurança, mais confiança e mais alegria. Viva sua melhor vida em cada idade, com passos firmes e um sorriso no rosto. Cuidem-se e até o próximo vídeo.